Olá, como vai? Eu sou o missionário Marcelo Souza, da Comunidade Católica Mãe do Redentor. Nos próximos 30 minutos, vamos meditar juntos na Palavra de Deus, porque está entrando no ar mais um programa Resgate. Quero agradecer a você pelo carinho, pela sua audiência, porque mais uma vez estamos juntos no programa Resgate. Eu estou gravando o programa, essa série de programas, na Casa de Retiro do Mendanha, uma casa de retiros do Mendanha que está hoje sob a administração da Comunidade Católica Redil do Bom Pastor. Nós agradecemos com todo carinho pela atenção que eles prestaram a nós e esse ambiente belíssimo. Queridos, nós vamos meditar na palavra do Senhor lá em Lucas, capítulo 24, no versículo 13. A palavra de Deus traz conforto para o nosso coração, para os nossos anseios, para as nossas dúvidas, nossos tempos de dificuldade, para os nossos tempos de ansiedade. A história dos discípulos de Emaús, que está no capítulo, repito, Lucas 24, 13. Capítulo 24, versículo 13. Nesse mesmo dia, 2 discípulos caminhavam para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios. Iam falando um com o outro de tudo o que se tinha passado. Enquanto iam conversando e discorrendo entre si, o mesmo Jesus aproximou-se deles e caminhava com eles. Mas os olhos estavam-lhe como que vendados e não o reconheceram. Perguntou-lhes, então, de que estás falando? E por que vocês estão tristes? A pergunta de Jesus, né? Um deles, chamado Cleófas, respondeu-lhe, és tu acaso o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu estes dias? Eu continuo contando a história para você desses 2 discípulos que, no mesmo dia da ressurreição de Jesus, no domingo, estavam caminhando tristemente. Você pode acompanhar a partir do capítulo 24 do Evangelho de São Lucas. Então, nesse dia, eles, já voltando para sua casa, numa aldeia chamada Emaús, eles começam uma conversa entre os dois, uma certa tristeza no coração, porque Jesus tinha morrido, e eles encontram com um homem que não se identifica, evidentemente, e era Jesus, e esse homem começa a perguntar, por que vocês estão tristes? Por que vocês estão abatidos? Então, um deles responde com uma pergunta, por acaso você é um estrangeiro, um forasteiro, não sabe o que aconteceu por esses dias? E a resposta negativa de Jesus, ele então diz, crucificaram a Jesus Cristo. Declarou então, naquele momento, o motivo da sua tristeza. Eles tinham perdido a esperança numa nova vida, numa nova esperança. Sim, na verdade, os discípulos estavam abatidos porque Jesus tinha morrido, Jesus estava caminhando com eles, já havia ressuscitado e eles não tinham reconhecido Jesus, não reconheceram. Já andando, já bem distante, eles então perguntam para Jesus, sem saber que era Jesus, não quer entrar conosco, ficar conosco, já está caindo o dia e a noite chega. Jesus aceitou o convite. Jesus fez como se fosse andar pelo caminho e, na verdade, ele para e acaba cedendo ao convite e entra. E eles então começam num diálogo. Jesus toma o pão, abençoa, e quando Jesus abençoa, eles reconhecem que é Jesus Cristo e Jesus desaparece. Um deles disse,
O nosso coração não pegava fogo enquanto nós vínhamos falando sobre o que tinha acontecido? E ele vinha nos explicando a Escritura, nosso coração se abrasava, nosso coração pegava fogo. Um deles reconheceu que durante o caminho eles estavam sendo impactados pela palavra curadora, libertadora de Jesus. Agora eu quero falar com você, que talvez seja um discípulo de Emaús, um discípulo que está abatido, que já viveu experiências fantásticas com Jesus, mas hoje caminha em meio à tristeza, à angústia. O caminho continua sendo feito e muitas vezes a gente percebe que as coisas que ficaram para trás parecem fazer falta hoje. E temos medo de dar um passo adiante, porque na verdade falta para nós a coragem e a certeza de que temos um Deus vivo e ressuscitado. Eu não sei em que circunstâncias que você se encontra, mas posso lhe garantir que você não está nesse caminho sozinho. Ao longo do caminho, muitas pessoas passaram pela sua vida, muitas pessoas entraram na sua história, mas também saíram da sua história, saíram do seu caminho, deixaram de caminhar com você. Mas tem alguém que não desiste de você e que continua caminhando com você. O nome dele é Jesus Cristo. E os discípulos de Emaús não são um bom exemplo de discípulos. Eu diria que seria uma espécie de contraindicação discipular. Isso mesmo, contraindicado. Não se indica ser como os discípulos de Emaús. Por quê? Eles viveram do lado de Jesus, comeram com Jesus, ouviram testemunhos, milagres, mas quando souberam da morte de Jesus, quando assistiram à morte de Jesus, caiu sobre o coração deles uma grande tristeza. E as promessas que eles tinham acompanhado no passado ficaram no início do caminho. Quantas pessoas não vivem a mesma realidade, já foram testemunhas de curas, de milagres, grandes testemunhos? Ouviram? Foram testemunhas? Se não as próprias pessoas que viveram os testemunhos, mas o tempo, as pedras no meio do caminho, fizeram com que esta pessoa, que talvez seja você, ficou parada, sem ação, sem saber o que fazer e como fazer. A letargia espiritual, a paralisia espiritual tem atingido a tantas pessoas. Pessoas que caminham com Jesus, ou que caminharam com Jesus, que tiveram uma grande experiência com o Mestre, caminharam lado a lado, choraram, foram confortadas por Ele e hoje se encontram tristes, desanimadas, porque na verdade já não acreditam mais nas promessas que foram feitas. Os discípulos de Emaús também viviam essa mesma experiência. Eles conheciam as profecias, conheciam as promessas de que Jesus iria ressuscitar, mas no momento da tristeza e do abandono, vendo Jesus na cruz, eles simplesmente esqueceram de todas as promessas e a tristeza, aquela que estava lá no início do caminho, percorreu com eles. E talvez tenha acontecido o mesmo com você, ou esteja acontecendo com você. Você caminhou, você experimentou, mas agora você se encontra no fundo do poço. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, eu venho como um arauto do Senhor para anunciar para você que este caminho que você está trilhando, ainda que cheio de pedras, de espinhos, de vales, ainda assim o Senhor continua caminhando com você. Ainda há uma esperança para a sua vida, ainda há uma esperança para a sua história, ainda há algo que pode acontecer. A última palavra é a de Deus. Creia nas promessas, observe as promessas que Deus fez para você lá no início, aquilo que Deus falou, Deus
proclamou através de música, através da sua própria palavra escrita, através de uma profecia, de um sonho, Deus falou com você, mas a tristeza falou mais alto e acabou abafando. E você ficou desencorajado, entristecido, sem esperança. E eu venho aqui nesse momento, pela sua TV, pela internet, dizer para você que há esperança, que Deus quer recomeçar com você, que você agora, no partir do pão, reconhece Jesus Cristo como o único Senhor e Salvador da sua vida. Alegre-se, bendiga Deus, creia nas promessas que Ele tem feito ao longo de tantos séculos para os seus filhos amados. Deus continua o mesmo, imutável, imortal. O Deus Todo-Poderoso que hoje pode mudar a sua história como muda a minha, a nossa história. Porque Ele é Deus e Ele não quer te perder. Deus não quer te perder. Há um movimento no céu em seu favor. Há um momento e um movimento em que o céu se prepara para te receber de volta. O seu coração vai estar no coração de Deus. Você vai viver uma intimidade com Deus, uma entrega total, porque é isso que Deus quer. Deus quer falar com você, Deus quer trazer você de volta, Deus quer tocar no seu coração de maneira extraordinária, como você nunca experimentou antes, porque Ele é real. Ele é sensível, você pode tocar, você pode sentir um Deus que se deixa tocar. E como é que a gente toca em Deus? Pelo arrependimento dos pecados. Não há outra forma, não é o dinheiro, não são as ofertas, nem os sacrifícios. O Salmo 50 ou 51 vai lhe dizer isso claramente. Um coração contrito e humilhado a Deus não haveis de desprezar. Arrependa-se agora da sua vida de pecado, sua vida de erro e entre novamente no caminho com Jesus e experimente o que o mundo inteiro precisa experimentar, uma vida nova com Jesus. Você está sendo convidado neste momento a experimentar o que muitas pessoas no mundo inteiro gostariam de experimentar um segundo e talvez por falta de tempo, por falta de conhecimento ou por falta de quem pregue, perdem a oportunidade de experimentar esta paz que você pode experimentar agora recebendo Jesus no seu coração e tendo uma vida abundante. Deus está abrindo o seu coração para te receber e você pode neste momento dizer para Deus: Deus, eu quero firmar um contrato, firmar uma aliança contigo e começar um caminho novo, mesmo que o caminho no passado tenha sido um caminho difícil, muito difícil, mas ainda assim, Senhor, eu vou continuar seguindo os teus passos. E você pode ter certeza, meu irmão, minha irmã, que Deus vai receber a tua oração e vai te receber de volta, porque Ele é o Deus que está atrás dos seus filhos, catando a cada um dos seus filhos, os dispersos da casa de Israel. Aqueles que se dispersaram pelo sofrimento, pelo pecado, mas que neste momento, pelo anúncio e pelo ouvir da palavra, querem voltar para Deus e se comprometer com Ele. Numa vida de santidade, numa vida de renúncia, uma vida, não uma vida que busca os prazeres e de um Deus mágico que lhe apresenta uma forma financeira maravilhosa, não, mas um Deus que pode lhe dar muito mais do que o dinheiro e todo o dinheiro do mundo poderia te oferecer. Deus quer te dar a paz. A paz para você que está com depressão, para você que está passando por um momento difícil, de ansiedade, de tristezas, Deus quer caminhar com você. Eu vou chamar agora um clipe da cantora Jean, onde ela na música vai convidar você, a mim, a recomeçar. Nós vamos recomeçar com Deus, refazer o caminho, este caminho com Jesus. O caminho que é a nossa vida, e nós vamos entregar as nossas vidas para Ele. Depois desta música, preste bastante atenção na letra desta música. Logo em seguida, eu retorno para que você seja abençoado poderosamente em nome de Jesus.
Amigo, ouça-me um instante. Deus quer falar contigo, pode acreditar. Ele vai mover montanhas, o impossível vai fazer. Viva um momento entre Deus e você. Amigo, o pior já passou. Tanta coisa nessa vida superaste. De que vale olhar pra trás? Deus te espera lá na frente. Deixa tudo e vem comigo. Ele te diz: não há mal que Ele não possa apartar, não há erro que não possa perdoar. E de tudo Ele irá fazer para que tu possas entender. Foram tantos os sinais que Ele te deu e profetas enviou pra te falar. Deus quer te dar uma nova chance pra recomeçar. Uma nova aliança Deus quer fazer. Não tenha medo, ao teu lado Ele está. Não há mal que Ele não possa apartar, não há erro que não possa perdoar. E de tudo Ele irá fazer para que tu possas entender. Foram tantos os sinais que Ele te deu e profetas enviou pra te falar. Deus quer te dar uma nova chance pra recomeçar. Uma nova aliança Deus quer fazer. Não tenha medo, ao teu lado Ele está. Não tenha medo, ao teu lado Ele está. Belíssima música, uma música inspiradora da Jean para você. Na verdade, é Deus, com seu amor infinito, demonstrando o seu carinho por nós, que vem ministrar nos nossos corações o desejo de tê-lo como único Senhor e Salvador. Eu quero orar por você agora, por você que tem passado por um momento de caminho, de pedras, de espinhos, de lamaçal, e você quer recomeçar. Eu até digo para você, se você neste momento quer dar uma virada na sua vida e recomeçar, o tempo é agora, o momento é agora, com Jesus. Eu quero orar por você, se você deseja, se não, simplesmente fique quieto, mas se você quer reconhecer Jesus como o Senhor da sua vida e recomeçar esse caminho, reconhecer Jesus, faça agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, cremos no Teu amor, no Teu infinito amor por cada um de nós. Cremos que estás aqui abençoando a cada um de nós. Abençoa este Teu servo, esta Tua serva,
que estão, neste momento, filhos e filhas, dispostos a recomeçar ao novo caminho, ao novo tempo contigo, refazendo a história, refazendo os passos, recomeçando. Senhor, abençoe a vida dessas pessoas, a vida desse teu filho, desta tua filha, que tu possas abençoá-los e te peço de maneira especial por aqueles que estão afastados da tua graça, da tua presença, que sejam recebidos novamente no teu coração amoroso. Te pedimos, ó Deus, porque cremos que és um Deus maravilhoso, bondoso. Cremos, Senhor, que estás neste momento nos abençoando com toda sorte de bênçãos espirituais. Obrigado, Jesus. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Você que gostaria de uma nova experiência com Deus, experimente agora, quando acabar o programa, você dobra os seus joelhos aí onde você está e diga para Jesus, do fundo do seu coração, o que você quer. Você quer Deus, você está com saudade de Deus, você estava afastado, você sabia que Deus estava caminhando com você o tempo todo, você não estava percebendo, mas você agora tem consciência, você agora te foi revelado pela Escritura que você não estava sozinho, todo este caminho que você fez, Deus estava ao seu lado. Recomece e reconheça que Deus está com você, que Deus é capaz, que Deus tudo pode, para que você possa receber no seu coração a paz que você tanto deseja. Não tenha medo de recomeçar, não tenha medo de refazer o caminho. A história não vai ser como no passado, uma nova história, um novo tempo, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, meu querido, minha querida. Que Deus coloque no seu coração o desejo de ser uma nova criatura, porque a idade se aproxima, a gente vai envelhecendo, as coisas vão envelhecendo, tudo envelhece, mas só uma coisa que permanece imutável, permanece irretocável, a palavra de Deus. E nesta você pode confiar. Na palavra de Deus, não envelhece, não está ultrapassado. Um livro que tem promessas aqui de 3, 4 mil anos, mas continuam fresquinhas, prontas para serem, eu diria usadas, mas um pouco agressivo, mas de serem clamadas. Eu quero, Senhor, esta graça, eu quero esta bênção, esta promessa que você tem para a minha vida, de uma vida nova, eu quero. Tenha certeza, meu querido, minha querida, que Deus vai abençoar sua vida a partir do momento que você se aproximar de Deus. Tire toda tristeza, toda angústia, todo sentimento de derrota que se abateu sobre a sua vida, como aconteceu com os discípulos de Emaús, e se levante. Venha para Jesus. Somente Ele pode trazer você e para você a paz, o sentimento de vitória, a tranquilidade que você precisa. Somente Ele. Eu quero agradecer imensamente pela sua audiência, agradecer pelo seu carinho, por você que tem divulgado o programa Resgate. Você, posso repetir, o nosso site é o www.mãedoredentor.com.br. O programa, quando acaba, ele acaba na TV, ele está disponível na internet, nesse site que eu acabei de dar para você. Você pode depois divulgar para os seus amigos, Twitter, Facebook e por aí vai. Você vai divulgando a palavra de Deus, não é divulgar o pregador. Eu sou mais um no meio de milhões que passam. E nós passamos, nós pregadores, nós passamos. Ficamos no meio do caminho, mas o Senhor, Ele continua caminhando, porque a história não termina. O pregador fica, mas a igreja continua, a palavra de Deus continua sendo pregada. Então, quando você divulga o programa Resgate, você não está divulgando o Marcelo Souza, não. Não está, porque eu não posso salvar você, não posso curar as suas dores, não posso aliviar seu sofrimento. Somente aquele a quem eu sirvo, a quem eu adoro, pode trazer paz para você e a cura que você precisa. Então divulgue o programa Resgate,
no site você tem também a minha agenda, nos lugares onde eu vou pregar. Se você quiser, você também pode divulgar a minha agenda lá com seus amigos, porque no programa não dá para divulgar tudo, porque o tempo acaba ficando corrido, né? E eu quero então pedir a você e agradecer pelo carinho. Se você já tem divulgado, divulga para os amigos, liga para os parentes, todo nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, o programa Resgate entrando no ar. Se você tem internet, repito, você pode acessar pela internet, pode mandar seu testemunho também, está bem? Então, muito obrigado pelo seu carinho. Nós vamos terminando o programa com uma oração, aliás, com o finalzinho do clipe, mais um pedacinho do clipe da Jean, belíssimo, que você pode assistir, que vai falar desse recomeço, desse reencontro com Deus. Eu quero ter um reencontro com Deus. Você quer? Então vamos juntos, vamos caminhar novamente com Jesus, dizendo: Senhor, eu preciso de você, quero caminhar com você. Por um momento eu achei que estava só, que estava abandonado, achei que não ia dar, que eu estava caminhando sozinho, e hoje eu descobri, Senhor, que você todo instante estava comigo. Tem uma parábola, uma metáfora que o povo conta muito antiga, desde quando eu era mocinho eu já lembrava, já ouvia essa história, pegadas na areia, vocês lembram? E estava caminhando e vi duas pegadas e tal, e uma era minha e a outra era do Senhor. Na verdade, ele só via uma pegada que era dele, né? E depois, lá no céu é revelado duas pegadas, e quando ele pergunta, não é passagem bíblica não, viu? É apenas uma história, uma ilustração, e vale a pena a gente lembrar, né? E daí, quando pergunta: Senhor, de quem são essas duas pegadas, né? Esse par de pegadas? E aí o Senhor responde: eu estava caminhando com você. Então nós cremos que Jesus anda conosco, caminha conosco, abençoa a nossa vida, restaura as nossas forças, nos dá ânimo, nos dá certeza de vitória, perseverança, alegria. Então você que está em casa, que Deus te abençoe, que Deus te restaure, e até o próximo programa Resgate, onde nós vamos meditar, continuar meditando na nossa certeza de vitória. E a Bíblia diz que aquele que está em Cristo Jesus é uma nova criatura. O que era velho ficou para trás, eis que tudo se fez novo. Deus te abençoe, fique com mais um pouquinho do clipe da cantora Jean, se delicie com uma boa música e enche o seu coração da paz do Senhor. Muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho, conto com as suas orações e Deus te abençoe.